Olá, rapaziada, tudo bom? Eu sou Jonas Eu sou a Nath. e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. E a partir de agora, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Ingresso Geek. Então, gente, eu dei a sugestão para Jonas falar desse filme Midsommar, tá? Mais precisamente, vamos falar daquela versão ali estendida, que é a versão do diretor, Jonas. Então, Midsommar, ele vai falar sobre Dani Ardo. Então, ela começa a ter problemas, principalmente se agrava os problemas familiares dela, onde ela acaba jogando também todo esse problema dela nas costas do namorado, que é o Christian. E ele é um cara que fica um pouco em cima do muro, então ela chega uma parte que ela descobre, da pior forma, que a irmã, né, que era mais problemática, acaba se suicidando, e com isso também ela acaba assassinando tanto o pai quanto a mãe. Os problemas dela psicológicos acabam se agravando, e com isso ela se junta tanto ao namorado quanto aos outros três amigos para fazer uma viagem ao norte da Suécia, que até então seria para uma viagem, vamos dizer assim, de estudos. E lá ela descobre uma comunidade praticamente isolada, dizendo assim, com uma cultura própria, e é onde vai desenrolar toda a trama do filme. Sim, ele é um filme, né, que é, como eu costumo dizer, é 8 ou 80. Ou você gosta muito, ou você não gosta, né? Então, o Midsommar, ele tem toda aquela atmosfera, né? Ele é considerado um filme de terror, sim. Mas, na minha humilde opinião, sei que muitos não vão concordar comigo, Jonas. Sim, eu não. É uma temática de terror, sim, que a gente tem o terror ali, certo? Então, o que acontece, Nath? Só, desculpe interromper, mas assim, é porque o Midsommar, junto com a Bruxa, esses novos diretores que estão vindo, eles estão com uma pegada não daquele terror clássico, mas é o que eles chamam de new terror, é mais ou menos assim como se classifica. Eu agora esqueci exatamente qual é o termo, mas é uma nova forma de se fazer histórias de terror, onde eles conseguem misturar várias temáticas dentro de um filme de terror. Eu acho o filme lindo, lindo do início ao fim. Para começar aqui, eu vou falar da estética, como eu já falei. Vou falar também daquela trilha sonora, né, daqueles instrumentos ali, da própria vestimenta, né, dos personagens que para mim foram muito bem encaixados ali, né? O personagem da Dani, que foi interpretado pela atriz Florence Pugh. Eu vou dar a minha opinião em relação à atriz, tá? Lembrando, da atriz, porque eu e o Jonas já vimos outros filmes com essa atriz que interpreta a Dani, né? Que é a personagem principal, junto com o Christian. E nesse personagem dela, eu achei que ela se encaixou muito bem. E como eu já vi outros filmes com a atriz, eu já não gosto muito dela como atriz. Tá, Jonas? Isso é a minha opinião. Não, sim, eu também eu compartilho, porque eu acho assim, o seguinte, que esse personagem que ela fez, ela se encaixa até mesmo assim, até a própria personalidade da personagem, se encaixa com as expressões faciais dela, porque eu acho ela muito expressiva. Isso é um mérito dessa atriz, ela consegue emular bem as expressões. Só que em determinadas... fora dali, no mais recente filme que eu assisti com ela, que foi o Querida, Não Se Preocupe, ela trouxe praticamente a mesma personagem, que não se encaixou, as mesmas expressões, a mesma forma de falar, entende? E para mim não combinou, acabou soando muito exagerado. Então eu acho ela muito repetitiva em termos de atuação, porém no Midsommar era exatamente aquilo, o personagem caiu como uma luva para ela, parece que o personagem foi feito para ela. Eu acho que não. Sim. Então a gente compartilha da mesma, né, opinião em relação. Agora vamos voltar aqui para a temática, né, do Midsommar, falar um pouco ali da cultura, né? Qual é a mensagem que esse filme passa? O Jonas, teve duas cenas ali que me causou, eu não posso dizer bem impacto, mas que me chamou a atenção ali, né? A primeira cena é quando os anciões, eles pulam lá da pedra, lá da pedreira, mas a gente sabe o porquê que eles fazem isso, e que aquele grupo lá começou a gritar, porque, né, eles são de fora, depois de ver uma cena dessa,
Então essa cena foi uma cena que me chamou a atenção. E da cena final também, né? Que eles são colocados lá naquele templo, né? Como forma de sacrifício. Gente, onde tem fogo, pra mim, eu já fico... qualquer filme que vê gente sendo queimada, eu já fico horrorizada, entendeu? Eu sou um pouco sensível pra certos tipos. Mas as outras cenas, né, que aparecem lá... As outras cerimônias, outros rituais, né? Sim, eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Então, por isso que eu não considero, mesmo sendo um filme de terror. Que é um filme que eu fico até imaginando ali dançando, fazendo parte ali daquela, só que sem aquelas, né? Assim, o que me chama a atenção é a união, né? É a união, como as pessoas são unidas. Naquela cena a gente consegue ver isso nitidamente quando a Dani vê o Christian fazendo a cena de acasalamento. Que ela vê, ela começa a chorar ali e as meninas assim, né, em cima dela, como se tivesse também tivesse partilhando a mesma dor. Compartilhando a mesma dor. Então isso é algo que eu achei o filme interessante. Cada pessoa ali é designada a sua função, né? Tudo muito organizado. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. E outra coisa que eu vou deixar o Jonas falar, que eu não sei explicar muito bem, é aquela parte da idade, né, que cada pessoa tem a sua função, e do ritual que a Maia faz para poder, né... O primeiro ponto que a Nath tocou foi a questão do 880, porque pessoas gostam muito e porque pessoas que não gostam, não tem como você assistir esse filme. Ele é muito parecido com... Ele é tipo um caso, como se fosse um Batman vs Superman também, onde as pessoas ou amam ou odeiam, não tem um meio termo, não tem como falar assim, o filme é legalzinho. Não, ou você gosta ou você não gosta. E um desses motivos do Midsommar ser dessa forma, eu acredito que seja o ritmo narrativo dele, tá? Porque ele é um filme para filme de terror, ele é um filme muito longo, até mesmo no seu corte original de cinema, são 2h30, e a versão do diretor você tem mais 20 minutos, quer dizer, você chega a quase 3 horas de filme numa produção de terror, é muito longo. E é um filme que não é um filme slasher, não é um filme de assombração, não é isso, é um filme que prima mais a questão, vamos dizer assim, do social, né? Das relações. Ele é um filme que apela muito para a questão da cultura, de você estar ali fazendo um aprendizado sempre da cultura, tudo que acontece ele tem um porquê, então o filme se esbarra muito nessa questão de estar explicando esse porquê, o desenvolvimento e ao mesmo tempo o desenvolvimento dos personagens, que são muito bem montados, são muito bem feitos, e como ele tem um ritmo lento, então você fica o tempo inteiro no filme esperando que alguma coisa aconteça, e um pouquinho mais da metade é onde o filme realmente deslancha em vários acontecimentos. Já na parte visual, ele é um filme inovador para ser um filme de terror. Ele é inovador porque ele, vamos dizer assim, quase 90% do filme ele é gravado durante o dia. É só a parte inicial mesmo, que ela se passa à noite. E na versão, no corte do diretor, tem apenas uma única cena. Realmente numa noite de verdade. Aproveitando a questão da luz, né, por se passar no solstício de verão, então os dias são mais longos, a paisagem, as locações do filme são muito bonitas, assim, isso é muito bem explorado, a questão das cores, entendeu? São cores muito vivas, sabe? Então tudo nesse filme, na questão estética, né, e fotográfica, é muito bonito, entendeu? A parte técnica do filme, para mim, é sensacional. Já na trilha sonora, eu acho uma trilha sonora, assim, como tem alguns outros filmes, que ela é uma trilha pontual. Ela é uma trilha, parece que ela está dentro do filme, tá? Não é uma trilha que está tocando ali com o filme, tá? Que está ajudando a compor a narrativa, mas sim ela é um personagem do filme. Ela praticamente, você tem muito essa mistura da questão dos cânticos nórdicos, né? E culturais deles, né? Da própria comunidade nas cenas de festividade, e aí ela se mistura com o score do filme, com o background, né, musical. Então tem essa mistura, então parece que realmente a trilha sonora ela é um elemento presente no filme em si, na história ali, fisicamente, com os personagens. Já o outro ponto que você destacou, que é a parte da funcionalidade da comunidade, tudo ali funciona. É tudo muito calculado, é tudo muito precisamente desenvolvido, tá? Para aquela comunidade florescer e permanecer, perdurar, né? Só que aí mora uma pegadinha ainda mais pros dias atuais, tá? Infelizmente, o que acontece?
esse sistema que eles adotam ali, por mais que seja o tribal, uma tribo nórdica e tudo mais, se assemelha muito a outros aspectos políticos que nós temos hoje. Assim, são umas ideologias políticas que há, entendeu? E eu não vou aqui citar nomes, eu acho que quem estiver vendo o vídeo, que eu sei que essa audiência é para lá de qualificada, então ela vai saber exatamente dos pontos dos quais de quais seriam essas que eu estou falando. Tá? Então é um filme que assim, você não pode de coração muito aberto para determinadas ideias que estão ali no filme. Tá? Você pode gostar, achar legal, mas ela funciona no filme. Tá? Trazendo para a vida real, quiser fazer aquilo ali funcionar, não dá muito certo e a própria história já se provou. Tá? Agora, Nath, falando das cenas de impacto, por que assim, geralmente quando você vai ler ou vai ouvir críticas sobre o filme, geralmente citam muito essa parte que você falou, geralmente essa cena que você disse, que seria a cena ali dos dois anciões, né, quando eles se atiram da pedra no ritual, que é o Ashtetuppan, não é isso? Se não me falar a memória ou se a pronúncia, eu acho que a pronúncia não está muito boa não, mas é mais ou menos isso, que é o fim, né, que é o fim de um ciclo e o começo do outro. Por que essa cena choca de uma certa forma? Por dois sentidos. Pelo sentido narrativo, se a gente for trazer isso para o mundo real, você não sabe o que está acontecendo, só se fala o que vai acontecer, um determinado ritual, te dão um nome e tal, e aí você vai para o lugar, você vê duas pessoas se atirando de um lugar, simplesmente se atirando e caindo e ninguém fazendo nada, e no final uma também ajudando a levar ao seu fim, né? Realmente isso impacta demais. Cara, você está vendo uma pessoa ali falecer, né? Entendeu? E isso impacta. E as outras pessoas, assim, sorrindo, alegres. Então, quem tá de fora, quem não conhece, quem não é ambientado, quem não faz parte dessa cultura, né, não tem isso como sua vida, realmente isso impacta de verdade. Então, é um impacto que tanto alguns personagens no filme, não vai sentir, mas não demonstra, que é no caso que é do Christian, né, ele não demonstra nenhum tipo de emoção. Você tem ali o Josh, né, que era realmente um antropólogo que foi lá para poder, que realmente tinha o intuito de estar estudando os costumes daquela comunidade. Aí com isso você tem um outro casal, e eles se revoltam bastante, tanto ao ponto deles xingarem, falarem que eles estão cometendo isso, cometendo aquilo, que eles são isso, que eles são aquilo. Assim, os dois não aceitam. A personagem da Dani também tem esse impacto, né, para ela ter um peso totalmente diferente de todos que estão ali. Que ela não se impacta nem com a questão da reação das outras. Porque ela praticamente acabou de sair de um luto, né? Ela está indo justamente para esquecer, para poder aliviar o peso do luto que ela já está carregando com ela. E ela vê isso de forma impactante, ainda mais que foi uma forma do que a própria irmã também faleceu. Então eu acredito que por ser uma cena assim, bem adversa, né? bem pitoresca, o mesmo impacto que os personagens eles têm, eles acabam passando para nós espectadores, porque realmente é uma coisa que a gente não está esperando, apesar de, numa cena anterior, o personagem que é o Pele, que é o cara que leva eles lá para dentro, ele de uma certa forma ele meio que explica, né? Porque quando ele explica a questão das idades, as classificações das idades. Era isso que eu queria chegar, que ele falou aqui em relação às idades, que eu achei isso muito interessante no filme. Porque cada idade, cada faixa etária ali é designada, né? Para eles o ser humano é como se fosse nós tivéssemos as nossas temporadas, como se fossem as estações do ano. Muito legal isso. Entendeu? Você tem do 0 aos 18, que seria a primavera, dos 18 aos 36, que é o verão, dos 36 aos 56, que é o outono, e dos 56 aos 72, que é o inverno. Isso significaria que a infância, a juventude, a idade, a fase adulta e a fase da mentoria, entendeu? E aí, quando ele explica a questão, ele vai dando os números exatos, e a personagem, a Dani pergunta pro Pele, depois dos 72, o que acontece? Ele pega ele numa brinca no sinal, assim. ele fala pra ela, ele faz o sinal, só que ela leva achando que ela acha que é um deboche, que é uma brincadeira, então ninguém leva a sério, descarta essa informação. E aí eles são deparados com o que realmente ele falou, né? Comprovado, que não era brincadeira, né? Já pela forma, assim, pela parte técnica, essa cena também é impactante, porque isso foi até uma frase que eu soltei quando a gente assistiu pela primeira vez.
Porque chega um determinado ponto do filme que você esquece que você tá vendo um filme de terror. Simplesmente você esquece que aquilo dali, você simplesmente esquece que é um filme de terror. Exatamente. Você esquece, tá? Você parece que você tá vendo um suspense folk, coisa, um drama, qualquer outra coisa, menos um filme de terror. E aí quando você vê aquela cena, né, e a questão do gore, aquilo dali impacta porque o filme faz você voltar pra realidade. Fala, caraca, cara, eu tô vendo um filme de terror, cara, eu tinha esquecido que era um filme de terror. Porque tu fala assim, caraca, que cena violenta. Eu falei, não, mas isso é um filme de terror, entendeu? Filme de terror tem morte, tem violência, né? Tem isso mesmo de sangue. Então, eu acredito assim, eu não cheguei a ter impacto, mas me trouxe pra realidade. Jonas, é que assim, a gente tem esse hábito, filme de terror geralmente acontece à noite, é aquelas cenas, não. E esse filme deixa claro ali no subtítulo. Bem que você pode fazer um filme de terror na claridade. Eu acho isso legal, né? Então, assim, Jonas, outra coisa que eu também achei um ponto pra gente comentar aqui é a atitude do Pelle, né? Ele foi lá naquela faculdade, né? Ele já sabia ali quem que ele levaria, né? Então, quando a irmã dele, a Maia, vê a foto do Christian, ele diz isso, que ela já começa a ter um interesse por ele antes mesmo de ter contato com ele lá, né? Quando eles estão chegando lá, que eles passam ali por aquele gramado, que eles tomam a erva, é como se o corpo deles estivesse se desintoxicando, né? É como se eles estivessem entrando lá, fazendo como se fosse uma câmara de descompressão. Exatamente. Igual quando você vai entrar num lugar que tem um risco, num laboratório, coisa assim, você entra pelaquela câmara de descompressão para tirar qualquer corpo estranho que venha de fora. Exatamente. E nas cenas que, né, ela tá tomando aquele chá, que ela tá tendo aquelas coisas dela de ver as coisas se mexendo. Sim, a Dani. Eu começo a entrar naquela vibe também. Não sei como, mas eu fico, caramba, não sei o quê. Ele consegue me levar pra uma outra dimensão. Eu, quando assisto Midsommar, me julguem, mas eu sinto uma paz. Mas esse é o intuito do filme. Aí quando vem aquela cena, assim. aí você tá ali naquela vibe lá, olha, quase chegou tomando aquela erva lá, aí bum, vem aquela cena e você toma, né? A cena final foi a cena que, assim, de todas que mais me impactou, né? Agora o Christian, vamos falar um pouco desse personagem, ele é um banana, pra não falar outra palavra, né? O Jonas falou algo pra mim que eu até falei, gente, é realmente verdade. Na cena que a Dani tá no avião, a Jonas chegou pra mim, como é que esse namorado dela deixa ela entrar com uma roupa igual pijama? Um pouco não mais dá um toquezinho, comentário, mas é uma coisa que, assim, quando você tem uma namorada, um homem quando ele tem uma namorada e quando ele tá casado, né, e ele gosta e se importa com a mulher, ele é óbvio que a aparência ela reflete muito o seu estado de espírito, né? E também o próprio cuidado e o zelo da outra pessoa. Então, assim, se você tem uma esposa, né, é a mesma coisa a mulher também não vai querer também que o homem ande desleixado, entendeu? Porque a mulher que deixa o homem andar desleixado, porque também ela ou ela é extremamente egoísta, ou ela é desleixada. Mas quando tanto o homem quanto a mulher ela se importa, né, nessa questão, né, o cara vai viajar com a mulher, sabe? Ele vai sair dos Estados Unidos para assim, uma longa viagem, tudo bem, tá certo. Uma coisa é ela colocar uma roupa confortável em um determinado momento do voo, que ela queira se esticar e tudo mais. Fica para se sentir mais à vontade. Outra coisa é ela andar como se ela estivesse dentro de casa, sabe? Descabelado, seu cabelo meio preso, por uma roupa quase furada, entendeu? E o cara tá ali com ela e o cara não se importar com isso, sabe? O cara fala, poxa, amor, não, usa assim assado, olha, tem uma roupinha... Cara, eu acho que você tá muito largado, não é assim, eu acho que dá uma cor, sabe? Dá um batom pra dar uma coisa, sabe? Trazer um bom astral pra pessoa, que isso também faz a pessoa também sair daquela dor que ela tá sentindo, sabe? Isso também ajuda, você tá ajudando a alimentar a vaidade física dela, não a vaidade do espírito, que eu acho isso aí já é um pecado, mas a vaidade física, sabe? Isso, querendo ou não, isso estimula a pessoa, isso demonstra carinho. Ainda mais uma pessoa ainda mais ela que estava passando pela dor do luto, ainda mais como foi a perda dela,
Então, ela saber, e ela já vem inventando esse problema com ele, dela achar que é um peso pra ele, ou dela achar que o cara não liga pra ela, que é o que ele demonstra o tempo inteiro, entendeu? Ele vir e pelo menos dar um toque nela em relação a isso, já faria um bem assim, eu acho que é enorme pra ela, porque ela se sentiria cuidada, sabe? Ela se sentiria abraçada por ele, por um gesto assim, pequeno, sabe? Sim, isso aí realmente. O que o Jonas falou também concordo, né? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tá ali pra poder, né? Tudo bem, a gente entende, tá? Não tô querendo dizer que não. A gente entende que ela tava passando pela fase do luto, né? Então, poxa, ela também perdeu o pai, a mãe, a irmã daquela forma, né? E a cabeça dela não tava nem pensando em roupa, nada, mas cabia a ele, né, dar né? Ajudar, Poxa, né? Mas como eu falei, esse personagem é um banana. Então o que a gente espera de um homem banana como aquele lá, né? E esses amigos dele, né, também tiveram atitudes durante o filme que por favor, né? O cara ali, posso tirar foto? Não. Foi lá, tirou foto lá daquele... A teimosia, né? A teimosia. Teimosia. O que leva o outro foi lá, simplesmente mijou na árvore. O dele já porque ele é um cara... O problema do Josh é porque ele se achava um cara extremamente inteligente. E ele era realmente um sujeito inteligente, um cara culto, sabe? Decidido, sabia o que estava fazendo, sabia o que queria. Ele estava ali realmente por um propósito. Só que ele foi um cara extremamente... Aí o que eu te falo, a questão da vaidade. Entendeu? Ele foi um cara vaidoso. E nessa questão, por que ele teima ali e vai lá tirar foto? Porque ele sabia que o Christian também queria fazer a mesma coisa. Então, para ele poder se destacar, estar à frente dele, ele queria trazer algo mais que é o quê? Poxa, eu vou tirar as fotos, vou botar, aí sim a minha pesquisa vai ser aquela pesquisa. Exatamente. Entendeu? E aí é onde ele se estrepa. Já a questão do Mark foi como eu falei, ele era um cara mais que estava na zoeira, ele é aquilo dali. Entendeu? Ele não estava com um propósito acadêmico nem nada. Ele estava realmente com um propósito só de zoar e curtir as férias dele de verão. E ele demonstra o filme inteiro que ele é um cara desrespeitoso em relação a isso. Não que ele não se importe com as pessoas, que ele é um cara mau, não. Só um cara que não se liga com as coisas. Se tiver que zoar, tudo, ele vai zoar, não vai prestar atenção, não quer saber. E aí é onde ele tem a punição dele. Por quê? Porque ele não respeita o túmulo dos ancestrais. Né? Você acaba vendo no fundo que estavam jogando as cinzas dos anciões, e logo depois ele vai justamente ali. Assim, aquela cena é engraçada por quê? Porque ele desrespeita de duas formas. Uma, ele desrespeita porque ele tá fazendo xixi aonde não deveria, né? Que na verdade é um túmulo. E outra porque, se você for reparar, não sei se você reparou, Nath, que aquela árvore, cara, ela não ficava lá dentro do jardim, lá dentro da floresta, ele não foi lá para trás do mar. Era ali só a margem do jardim, era bem a margem, entendeu? Tava na frente de todo mundo. Então não importa se ele ficasse de costas, ficasse de frente, todo mundo ia ver o que ele tava fazendo ali, que era um xixi. Então assim, ele não teve respeito nem com as pessoas, nem com a questão do local, entendeu? Ele simplesmente falou, pô, tô com vontade de fazer xixi, ele pegou e fez ali. Então ele é um cara extremamente assim, sabe, fora da órbita, é um cara simplesmente fora sem noção. E ele acabou, e pessoas sem noção acabam pagando por isso uma hora. Midsommar, se você for reparar bem, ele dá spoiler dele mesmo. Sim. Então é um filme que você vai observando ali por trás da cena. Vou te dar ali, se você observar aonde que a Dani estava dormindo, o que tinha atrás da cama dela? Simplesmente o painel com a coroação Exatamente. De Maio, como é que é o nome dela? Rainha de Maio. Isso, né? Isso mesmo. Então, gente, por falar em Rainha de Maio, aquela cena ali, né, onde tem aquela dança para poder, né, pra gente poder descobrir, pra eles verem quem iria ganhar pra pegar a dança da competição. A competição pra coroar pra Rainha de Maio. É uma cena também que eu acho bem importante a gente comentar, tá? Porque na versão do diretor, ela tá completa, tá? E na versão original, o diretor fez alguns cortes. Então, como a gente teve acesso a essa versão, a gente vai falar um pouco ali o que acontece se vocês tiveram essa mesma percepção que nós.
Tá rolando ali a dança, né? Ela toma aquele chá. Um preparado, é como se fosse é um fortificante, é como se fosse um estimulante, na verdade. Ela tá ali fazendo a dança. Eu acho aquela cena ali muito, muito bonita, né? Nath, eu acho que aquele mesmo preparado que ela toma ali, ela tem um efeito similar ao que ela tem quando ela toma a primeira vez o chá de cogumelo, que ela sente, né, a conexão com a mãe terra, né? Que ela sente aquela fusão, né, dos pés dela com a terra, com as raízes. É o mesmo efeito, e você já vê a natureza respirando, tendo uma movimentação fora do padrão, entendeu? Como se você já estivesse entrando ali em uma outra dimensão. Sim, eu achei isso bem bacana. Mas voltando à cena, ela tá ali dançando, né? E as meninas, conforme as meninas vão caindo e vão sobrando poucas, no finalzinho ali, quando tá faltando acho que 4, não sei, ela já começa a falar a mesma língua das meninas, como se ela tivesse, né? Sem perceber, ela já era... Ela já era de dentro delas ali, isso, já fazia parte. Já fazia parte. Então, na cena da versão estendida, quando ela tá ali para ganhar, no fundo aparece uma imagem dela, né? Como se ela tivesse... eu não sei nem se eu posso falar a palavra. Estivesse incorporando, né? Isso, exatamente. Sendo... Como dizer assim? Sendo possuída, na verdade. Isso, né? Exatamente. Aí ela ganha, né? Tem lá, ela é coroada, tem aqui aquela comemoração toda, o ritual que eles fazem. E enquanto ela tá lá, o Christian tá lá com a Maia, né? Tá lá fazendo na verdade, o que acontece? Enquanto tá celebrando todo o momento de coroação no jantar ali no banquete, ele ainda tá ali, só que ele tá passando muito mal porque ele também deram um preparado para ele, para poder, no caso assim, deixar ele sugestivo a ideia. Exatamente. E quando ela sai para poder fazer a bênção da colheita e do gado, é quando é feito o caminho de flores para ele ir pro acasalamento com a Maia. E aí quando ela tá rodando lá, fazendo todas as bênçãos, que é um ato protocolar da Rainha de Maio, ele estava cumprindo outro papel dele, cumprindo a função dele lá, para qual ele foi levado, que era para poder acasalar e gerar uma nova geração. Isso. Então, quando houve essa cena, né, que aí depois ela foi lá, mas voltando, tem uma cena que eu só fui perceber ontem, na verdade, que quando ela tava lá, que ela acabou de ser coroada, não sei se vocês repararam, mas o pai e a mãe passam por ela, como se ela estivesse ali naquele momento deixando a Dani do passado para trás, né? E vendo uma nova Dani, a partir daquele momento ela já estava sendo abraçada, né? E após, quando ela pega o Christian, você vê nitidamente como que as meninas acolhem ela na hora que ela tá ali chorando, que ela tá tendo aquele choro compulsivo, né? Você vê que ali a empatia, né, como a gente já falou, eu também achei isso um ponto muito legal. Outra ali, vamos avançando mais um pouquinho já para a reta final, na hora que chega ali, que a Dani... Só comentar essa questão da coroação dela. A diferença entre as duas versões é que no momento da dança ali, a transição dela, na versão, no corte original de cinema, você não vê essa transição. Ela simplesmente, de um determinado momento, ela vai sendo eliminada, as candidatas na dança de competição, e aí ela vai rodando e rapidamente, assim, ela sem querer, ela começa a ter uma conversa. Uma das integrantes da dança começa a falar com ela, poxa, nós somos só nós quatro, pô, você também ficou, mas tá falando com ela em sueco, tá falando no dialeto ali de Harga. E aí ela fala assim, eu tô entendendo, e ela também fala no mesmo idioma. Ela, poxa, eu tô entendendo, caramba, eu tô falando a sua língua. E ela começa a se comunicar. Então o espectador nessa versão, na versão original, o espectador tem o trabalho de deduzir que ela fez a transição de uma Dani ocidental, né, de uma sociedade comum como a nossa, para uma integrante de Harga, para alguém que faz parte daquela comunidade, para uma nova familiar. Né? Já no corte do diretor, ele já deixa isso ele já faz isso de uma forma um pouco mais clara,
Porque nesse momento da dança, como a dança também ela é estendida, ela é comprida, você vai vendo de forma mais detalhada, uma a uma ali caindo, chega um determinado momento que ela começa a girar, e aí você vê aquele brilho do sol, as cores distorcem mais, e você vê ao fundo do sol a imagem sendo virada dela já com a coroa. Entendeu? É como se fosse ali o espírito da deusa, né, da qual eles representam como a Rainha de Maio, realmente estivesse entrando nela. E aquele giro, toda aquela dança fosse o primeiro passo de purificação dela, né, da transição espiritual dela. E depois, quando termina e ela é coroada, toda aquela cena do banquete, tanto a cena da coroação quanto toda a cena do banquete, não sei se você percebe que a natureza está toda ali em movimento, tudo ali está em movimento, tudo ali está em movimento. Aquilo ali não é uma questão de efeito dos alucinógenos que eles tomaram, a questão não é essa. O que representa o símbolo daquilo dali é porque você ali é uma parte espiritual, tá? Ali é uma transição espiritual, ali é um mundo espiritual, uma outra dimensão, é uma dimensão fora da nossa realidade. Quando você começa a voltar a ver a coisa da forma física, né, você sai do metafísico e entra para o nosso mundo, esse modo de visão para. Sabe? É como se ali todos eles estivessem numa dimensão espiritual. Todo aquele momento. Tanto que eles são tratados, eles falam de forma diferente ali, entendeu? As expressões deles já modificam, entendeu? Então tudo ali é diferente. É um tempo à parte. É como se o tempo parasse naquele exato momento. É um buraco dimensional que eles estão. Depois as coisas voltam ao normal. E até quando você comentou sobre o Pele ele cumpriu uma função, assim como o irmão dele, o Igma, e outros fazem isso, tanto que o filme todos eles sempre falam, fulano está em peregrinação. Quando eles estão em peregrinação é porque eles já estão fora e em um determinado momento eles terão essa missão como o Pele e o Igma tiveram, que é o quê? De trazer essas 4 oferendas do sangue, que eles chamam de sangue novo, que a cada festival de solstício a própria Haga dá as oferendas, são 4 deles. Não, são isso mesmo, são 4 deles, e mais o 4 4 sangue novos. O Igma consegue 2, ele também consegue 2, entendeu? Sendo que a nona, no caso, seria a besta, né? Que poderia ser tanto ou o sangue novo ou o próprio sangue de Haga. E aí o Christian acaba indo de ralo porque a Dani acaba olhando para ele, vê que ele com muita raiva, né? Ali é um sentimento de mulher mesmo dela, né? E ele também é um cara que, cara, não tinha, assim, não tinha condição, entende? E ele acabou pagando pelos próprios pecados que ele cometeu, de uma certa forma. Ela foi uma punidora, certo que ela puniu, ela sentencia ele àquele fim, tanto que ele tem um fim, acho que de todos eles, acho que teve o pior fim, né? Porque ele paralisado, ele é incendiado, né? E ele não consegue demonstrar nem dor, não pode fugir, não pode nada. E achei aquela cena ali que... E o próprio símbolo que ele representa, que é a besta, que é quando o cara vai com a tocha, ela fala, você é a besta, você é o que vai levar para as profundezas todos os nossos pecados. Entendeu? Então ele é o cara que vai carregar tudo isso, até por tudo aquilo que ele cometeu, não com ela, mas como para ele mesmo. Entendeu? Ele era um cara que fazia mal para ele mesmo. Tanto que você via que ele era um ser humano que ele era... vamos dizer assim, ele era empacado na própria vida, entendeu? Na própria mentalidade, era um cara imaturo demais. Então, assim, ele acabou cavando aquilo dali, entendeu? Eu não posso nem dizer que foi culpa da Dani ou a Dani. Não, ele cavou aquilo de uma certa forma. Sim, a cena também que me impactou foi a cena do urso, né? Quando ele é costurado dentro do urso. E ele aparecia... eu até prestei atenção nisso ontem, que o corpo dele, que eles cortam a perna dele para poder colocar dentro do urso. Isso. Então, ao meu entendimento, eu acho que eles cortaram e esquartejaram algumas partes. Não, acho que eles amputaram as pernas dele para poder caber, porque a perna do urso é mais retraída, né? Então, eles só tiraram essa parte toda aqui dele aqui, encaixaram ele, vestiram ele, né? Mas eu acho que os membros dele não caberiam ali, então algumas coisas devem ter sido amputadas. Isso. E já na cena final, né, onde são colocados ali dentro daquela casa lá,
Onde é feito o grande fogo, né? Da purificação. O fogo ali e aquela musiquinha deixa o filme extremamente tenso, na minha opinião. Aquela cena final ali com aquela musiquinha, aquilo ali no final começa a me dar um pouco de agonia, assim, tá? Aí a Dani parada assim olhando, aí depois a reação dela já muda e todo mundo ali pulando, gritando. Gente, como assim? O pessoal tá sendo queimado vivo e o pessoal ali... a gente entende que a cultura ali tem... mas a gente que tá assistindo realmente... Então, Nath, para poder te explicar exatamente o que acontece ali. É como você mesmo disse de uma cena anterior, né? Que é a questão do compartilhamento da dor, né? Dos sentimentos. Isso é uma coisa dessas políticas que eu já mencionei, tá? É a questão da coletividade das coisas, tá? Você não individualiza nem a dor, até a dor é compartilhada. Tudo ali no filme eles falam de uma forma compartilhada. Tudo você vive para a questão daquela sociedade, para aquela comunidade, entendeu? Até os filhos não têm mais pais, os filhos são da comunidade. Em relação a isso, o que acontece? Um dos personagens, quando é incendiado, ele começa a gritar, porque ele sente dor, entendeu? Ele só perde o medo, mas a dor ele continua sentindo. E aí, como aquele último ato, né, cerimonial é justamente de purificação, é para poder aquelas chamas, né, aquela besta levar os pecados, tirar toda a impureza, então todo mundo ali está sentindo essas dores, do pecado sair, entende? Além da dor do rapaz lá dentro que se ofereceu, quanto a dor que eles mesmos estão sentindo, entendeu? Pelos pecados que estão saindo. Então essa gritaria, aquele misto ali, entendeu? Ao mesmo tempo que eles têm o compartilhamento da dor do rapaz, também é a própria dor e agonia que ele sente desses sentimentos que estão indo embora, entendeu? A Dani, ela se destaca, por quê? Porque esse é o processo que ela faz. Ela realmente, ali foi o último ato da qual ela abandona de vez todo o passado dela, toda a vida que ela teve aqui no nosso mundo, entendeu? E aquele sorriso representa aquilo dali, realmente uma nova etapa, uma nova vida, aquilo ali uma outra pessoa, entendeu? Tanto que ela já deu, é o único momento no filme inteiro que essa garota dá um sorriso, tá? Sincero, que ela tem uma expressão de felicidade. É o único momento do filme. Em 2h50 você vai ver um único momento, tá? Coisa de 10 segundos. Mas pelo menos teve ali, a gente viu que ela teve o final dela, né? E é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas não tem como ser um vídeo curto se tratando. O filme já é grande, né? Eu vou discordar do Jonas quando ele falou que é um filme que é lento. Ele pode até ser lento, sim, mas eu assisto Midsommar e eu vejo a hora passar. Não, sim, foi o que eu falei, amor. Talvez até tenha me expressado mal, tá, rapaziada? A questão a narrativa é lenta porque ele é um filme que não acontece muita coisa durante um bom tempo. Então é um filme que durante uma boa parte você vai ficar esperando que algo aconteça. Mas isso não quer dizer que esse período não tenha nada de interessante. Sim, muito pelo contrário, tem muita coisa interessante. Que exatamente é o momento de apresentação de toda aquela cultura, de toda a comunidade. Sim. Eu gostaria de saber, quem quiser, comentar aqui embaixo se gosta de Midsommar, se considera um filme 8 ou 80 e por que não gostar de Midsommar. Quero saber o motivo de vocês para discordar conosco, porque, gente, eu super respeito quem não gosta, mas eu quero saber o motivo, sabe, que faça você não gostar, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de Midsommar. Eu já vi gente entende, né? A gente super entende, tá? Mas eu queria, só de curiosidade, saber, porque eu amo esse filme, gente. Como eu já falei, eu vou ficar falando aqui. Então é isso, vou deixar o Jonas finalizar. Não, pode finalizar, amor. Hoje é seu, porque o filme é seu. Você que gosta. Você também. Então é isso, gente. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês, tá? Agradecendo aí os novos inscritos do canal do Jonas, tá? Continuem se inscrevendo, compartilhando o vídeo. Podem dar sugestões que o Jonas gosta. Eu também fico aqui comentando junto com vocês, tá? Um beijo pra vocês. Já deixa o seu like, o seu joinha, tá? E até o próximo. Comente e compartilhe também esse vídeo também. E não deixe de indicar para ter novas inscrições. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.